Olá pessoal, eu sou Paulo Flores, eu sou filho por adoção, fui adotado cedo, ainda bebê, tive essa bênção aí de ser adotado cedo pela minha família. Eu sou natural do Rio de Janeiro, hoje eu resido em Florianópolis e trabalho um pouco aqui essa questão da adoção, procurando dar orientação àquelas famílias e pessoas conhecidas também que tratam sobre o assunto, que estão se envolvendo no assunto, né? Algumas dessas pessoas, casais que buscam hoje a adoção e têm dúvidas, né, sobre o assunto, procuram orientações de como proceder. E a adoção, na verdade, assim, quando eu dei por mim, como eu me entendi por gente, eu já sabia que eu era adotado. Então não houve um processo onde em determinado dia vieram e me falaram que eu era adotado. Meus pais tiveram muita habilidade no trato dessa questão. Então sempre soube que era adotado. No caso da minha adoção, uma adoção interracial. Meus pais são de pele clara, pele branca, e eu sou esse negão aqui que vocês estão vendo. Então, isso gerou algumas situações pitorescas ao longo da minha infância e adolescência até hoje. Hoje ainda rolam algumas situações engraçadas que a gente leva para o lado da brincadeira, a gente tira de letra, mas lá no início isso não era tão fácil assim. Eu estudava, graças a Deus, sempre meus pais puderam dar uma boa educação, eu estudei em bons colégios, onde em dois deles eu era o único negro, ali num diverso de milhares de alunos. E passei por algumas situações do tipo colegas de classe me questionarem como é que meus pais eram de pele branca e eu era negro. E alguns desses colegas vão me comunicar, entre aspas, que eu não era filho dos meus pais. E isso gerava um certo embaraço que eu acabava levando para casa, né, questionando meus pais do porquê que eles faziam aquilo, sendo que eu sabia que eu era filho por adoção, e eles vinham me trazer aquilo como uma novidade, né, como algo que os pais deles disseram a eles, né, de como eu tinha chegado, como eu tinha nascido. E lógico, eu tinha que me defender, né, e eles me diziam que eu não era filho dos meus pais. E eu voltava para eles dizendo que eu era sim, que eu era filho dos meus pais, só que eu tinha sido escolhido, né? Ao contrário deles que tinham chego de qualquer maneira. Lógico que não é qualquer maneira, mas era a maneira que eu tinha de me defender. Naquele tempo não tinha esse lance de bullying, a coisa era decidida na pancada, não tinha jeito. Até hoje a gente enfrenta ainda algumas situações pitorescas. Eu e meu pai, a gente tem um carinho, um amor muito grande, então tanto meu pai quanto minha mãe, sempre que a gente vai se despedir, a gente se despede com um beijo. Então às vezes eu e meu pai, a gente está num shopping center, passeando na rua, e na hora de ir embora, a gente troca abraço, troca beijo, o pessoal já fica olhando como quem diz, pô, esse coroa aí, esse negão aí, estranho, se beijando. Mas é carinho, a gente nota na feição das pessoas o espanto delas com relação a isso, e a gente tira a maior onda, a gente faz piada. Mas isso muito se deve aos meus pais, pela maneira como eles me educaram, a maneira como eles trataram o assunto. A gente tentou levar sempre com muita naturalidade. Só que eu sei que a gente entende também que as histórias por aí não são tão tranquilas assim, né? A gente tem todo tipo de enredo. E em determinado momento da minha vida eu resolvi escrever um livro sobre adoção, e na verdade um livro baseado em depoimentos, porque a gente encontra pouca literatura sobre o que os filhos pensam sobre adoção. A gente encontra excelentes obras de diversos especialistas no assunto, né? Psicólogos, terapeutas, assistentes sociais, juízes, promotores, acerca do tema. Mas e os filhos? Aonde estão os filhos nesse contexto? O que eles têm a dizer? O livro que eu ainda estou escrevendo, ele versa sobre isso, sobre o que os filhos têm a dizer, suas sensações, seus sentimentos, e eu acho que essa é uma boa
pegada, até para que os pais envolvidos no processo de adoção tenham um pouco mais de material, né, de conhecimento sobre o que os filhos estão pensando sobre o assunto. Tá? Então, e a minha história, se eu fosse falar só sobre mim, ia ser uma história de um enredo muito bacana, uma história bonita, e que eu vi que era muito pobre, no sentido de que o universo da adoção ele é muito maior, e a gente tem histórias de todo tipo. Então eu tenho histórias nesse livro, inclusive impublicáveis, de coisa muito forte, mas histórias também muito bacanas, histórias sensacionais, onde eu pude encontrar uma pessoa muito boa nesse caminho aí, como por exemplo a mãe Abigail, lá de Joinville, que todo mundo, boa parte das pessoas conhece, uma mãe com mais de 50 filhos, pelo menos da última vez que a gente se falou, né, e que ela adota aqueles filhos que acabam esquecidos nos lares, né, que são os filhos com algum tipo de deficiência, que geralmente fica à margem, né, é mais difícil deles serem escolhidos pelas famílias dispostas a adotar. Outra coisa que me incomodava um pouco eu já participei de vários debates sobre adoção, participei de alguns congressos, e a participação dos filhos eu acho ela muito escassa. Eu acho que em boa parte desses debates, desses encontros, quer dizer, na maioria deles, acho que teríamos que ter maior participação dos filhos. O que os filhos por adoção estão sentindo? O que eles pensam? Né? Como que eles reagem? Como eles reagiram na infância? Daqui para frente, como que será a vida deles? Eu acho que é fundamental. Então, nos congressos, debates, eu vejo pouca participação, sendo que os filhos são a razão de ser. Né? A gente está aqui discutindo adoção, a razão de ser são os filhos. Né? É por conta deles que a gente está fazendo todo esse trabalho, todo esse empenho, toda essa orientação. E eu acho que fica aqui um pedido, né, de que sejam convidados mais vezes os filhos a participar dos debates. Né? Que eles venham à tona para falar sobre a adoção, sobre esses sentimentos. Eu tenho certeza que eles vão agregar muito. Tá? Então, assim, toda vez que vocês quiserem, tiverem em busca de informações sobre a adoção, procurem sim todos esses especialistas, né, os profissionais que estudam o tema, que estão preparados para isso. Mas procure ouvir também um pouquinho dos filhos, né? O que eles têm a dizer. E uma coisa assim que eu sempre falava, e ainda falo, nós, filhos por adoção, nós não somos nem melhores nem piores. Somos filhos, apenas filhos, assim como os demais. Valeu? Muito obrigado pela atenção de vocês.